Então, gente, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Na Pele. E aqui a gente vai conversar nessa temporada, sobre o que acontece nos bastidores da liderança. E aqui a gente vai falar sobre comportamento, saúde emocional, estratégias humanas e, claro, a coragem de olhar para dentro de si, que nem sempre é fácil. Eu sou Roberta Olsen, terapeuta integrativa e analista comportamental. E hoje o meu trabalho, além dos grupos de jornada terapêutica, curso de imersão de enneagrama, atendimento individual, o meu trabalho também é levar toda essa bagagem de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal para dentro das empresas, para que esses lugares se tornem lugares mais harmônicos e mais produtivos. Porque sim, pessoas felizes em empresas geram mais dinheiro. No episódio de hoje, eu vou receber dois empresários, um empresário e uma empresária, que eu tenho uma profunda admiração e que eles vêm buscando justamente esse olhar interno para se desenvolverem não só como líderes, mas também como pessoas. Então, eu quero apresentar para vocês, meus convidados, Elisa Olsen, que é uma mulher forte de presença, que eu ajudei a criar, que está na segunda geração da empresa, que hoje tem diretamente 350 funcionários, e ela preza muito pela sensibilidade e firmeza. E aqui a gente tem também o Rodrigo Rocha, presidente da Gráfica Rocha, que é um empresário que tem uma escutativa incrível, já vi ele exercitando isso, e que ele também tem um nome bastante conhecido por aqui, por ser muito ativo no associativismo, e também está na segunda geração de uma empresa, e esse foi um dos motivos que eu trouxe os dois juntos para cá. E a gente vê que a Gráfica Rocha é uma empresa que já foi bastante premiada pela qualidade e pela entrega dos produtos, e a gente também vai falar sobre isso. Então, esses dois nomes que eu admiro demais estão aqui hoje e toparam essa conversa e abrir o coração para a gente entender o que eles vivem na própria pele, no dia a dia, com tudo isso junto e misturado. Então, gente, obrigado por ter vindo. E eu queria primeiro pedir para vocês se apresentarem e falar um pouquinho de vocês. Já apresentei aqui brevemente, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho de vocês, quem vocês são e de onde vocês vieram. Pode começar, Elisa. Eu sou Elisa, irmã da Beta. Sim, de fato, fui criada por ela. Hoje eu ocupo um espaço, né, de vice-presidente da Olsen. Já trabalho lá na empresa familiar. Esse ano farão 14 anos. Vão completar 14 anos. E toda a minha jornada foi dentro da empresa. Então, um pouco do que cutucou esse desafio do autoconhecimento foi, de fato, no começo para caber lá. Hoje eu vi que isso fez eu caber no mundo. Então, acho que autoconhecimento é um assunto que a gente gosta bastante, né? Empresa familiar acaba trazendo isso pra gente. Somos bem fortes, mas altamente desequilibrados. Então, esse processo de encontrar o equilíbrio, encontrar o nosso espaço no mundo, né? De onde o nosso sobrenome não grita tanto e a gente passa a encontrar o nosso lugar, foi o meu desafio. Então... Cara, fantástico. Eu sou Rodrigo Rocha, sou engenheiro mecânico, né? Também segunda geração da empresa da família. 13 anos na empresa. Né? Gêmeos! Não é para amadores. Pois é. Né? A Gráfica abriu em janeiro e eu nasci em abril, né? No mesmo ano. Meus pais são dois malucos, abriram a Gráfica com minha mãe grávida, enfim. Mas quando a gente fala de autoconhecimento, para mim foi um processo que assim, eu demorei um pouquinho para me tocar do que estava acontecendo, né? Porque quando a gente começa na empresa da família, vamos ver se não vai bater igual. A gente é só vontade, é só energia, tu quer tocar, tu quer fazer tudo, porque... Né, tem aquela autoprovação de mostrar que não é só porque tu é da família que tu estás na posição que tu tá, ou fazendo qualquer outra coisa. E, na verdade, a gente tem que se encontrar nisso aí, né, para encontrar um equilíbrio, encontrar onde que a gente é forte, onde que não é. Porque, no final de contas, também, né, o líder, ele não pode ser o gargalo da empresa toda. Né, e tem muita questão do pessoal da gente, que numa empresa familiar, tu tem que estar muito alinhado. Aflora, né? É muito, muito curioso, assim. Então, acho que a conversa vai ser muito boa. E aproveitando, né, Roberto e Elisa, eu já falei outras vezes, vou só reforçar o quanto eu sou fã da empresa da família de vocês. Já tive lá, na época que eu fazia engenharia, né, visitando mais de uma vez, e toda vez que eu ia lá eu pensava assim, cara, isso aqui é incrível. É incrível a gente ter uma fábrica que nem a de vocês aqui, perto da gente. É incrível essa abertura que vocês sempre tiveram de mostrar a fábrica. Tem gente que não faz isso nunca, né, e eu falo isso porque... durante a graduação de engenharia, tem uma das coisas que a gente mais quer é poder visitar uma indústria, visitar o que está acontecendo. E é frustrante aqui na nossa grande Florianópolis, assim, as poucas oportunidades que a gente tem. Então, tenho certeza que o playground lá era muito legal, foi muito bacana. Tá muito feliz de estar aqui junto. Que bom.
Bom, eu ia perguntar primeiro em que momento vocês perceberam sobre essa questão do autoconhecimento, mas eu acho que vocês já trouxeram aqui, né? Que a questão do próprio trabalho dentro de uma empresa familiar foi o que manifestou, né? Essa necessidade até do autoconhecimento. Então, eu queria trazer um ponto aqui, para quem não sabe ainda, né? Para quem está aí assistindo e não sabe ainda, a minha principal ferramenta de trabalho dentro das empresas com desenvolvimento é o Enneagrama, que é uma ferramenta de perfil comportamental, basicamente. E ele traz ali um mapa para a gente conseguir se entender e para onde a gente vai nesse lugar de autoconhecimento. Porque às vezes a gente lê nos livros, enfim, escuta muitas regras, né? De que é ser bom líder, enfim. Mas acaba sendo muito geral, porque, claro, num livro, numa teoria, tem que abranger todo mundo. E às vezes eu vejo que existe uma dificuldade de entender. Tá, ser um bom líder é se posicionar. Mas como eu, com o que eu sou, vou me posicionar. Então o Enneagrama traz justamente esse entendimento de quem eu sou no mundo, para eu entender como eu vou me posicionar, ou como eu vou trabalhar com as pessoas. E aí, o que eu falo muito do Enneagrama é que eu observo que a mesma coisa que a gente descobre que é a nossa competência emocional, fora do equilíbrio, é o que derruba a gente. Então, se eu sou um líder muito amoroso, muito inclusivo, escuto todo mundo, isso tem um limite, isso é ótimo, né, numa liderança. Mas quando eu deixo isso tomar conta e isso sai do equilíbrio, eu começo a ser um líder que às vezes começa até a fugir da minha equipe. Porque toda essa amorosidade e inclusão, ela começa a fazer com que eu não consiga estar no lugar de liderança. Então, todo esse conjunto de valores que é maravilhoso, bem usado, ele é a mesma coisa que me derruba porque ele tá fora do equilíbrio. E aí, depois desse exemplo na prática, eu queria saber de vocês o que foi mais difícil nesse processo de ajuste, de olhar para vocês e de olhar para a equipe e de entender, né, que cada um pensa de um jeito. Qual foi não foi só um, tenho certeza, mas assim, se vocês pudessem trazer um momento que vocês realmente sentiram na pele essa dificuldade de como eu vou me posicionar, de quem eu sou e como eu vou lidar com tantas pessoas que são tão diferentes de mim. Só pergunta boa, gente. Posso? Pô, dá, Então, vou dá lembrar tempo pra só. pensar. Eu tive um momento na empresa, Roberta, um período, logo depois que eu voltei de uma experiência no exterior, eu trabalhava do lado do meu pai, na mesma mesa. E a gente passava o dia inteiro, cara, assim, conversando e trabalhando, enfim, os projetos da gráfica, enfim. E muitas vezes a gente tinha conflitos. E por ter personalidades parecidas, mas jeitos diferentes de fazer as coisas, né? Uhum. E eu lembro ainda, cara, isso foi no final de 2017, que do nada, o pai chegou e falou assim, cara, eu já entendi que tu tens, né, que a gente tem alinhamento nos valores, naquilo que precisa, mas que tu tens o teu jeito de fazer, eu tenho o meu jeito, e eles são um jeito bem diferentes. Então, o que importa pra mim é que a gente consiga fazer com que funcione. E foi engraçado porque, assim, a gente, às vezes, gasta energia, né? Uhum. Tentando se conformar. No sentido de, não, olha, tu tem que fazer mais assim, aqui tu precisa ser um pouco mais enérgico, aqui não. Aqui tu tem que segurar um pouco mais. Quando, na verdade, se tu não conhece aquilo que é a tua posição, a tua característica de força, vamos dizer assim, né? Tu tá sempre batendo em ferro frio, né? É difícil, né? Esse ponto que tu falou, Roberta, a liderança, ela tem uma dicotomia, né? Porque tu nunca pode ser tudo, né? Não dá pra ser tudo. E tu não pode, não, eu sou assim, Porque tem hora que tu tem que apertar um pouco, tem hora que tu tem que afrouxar um pouco, tem hora que tu tem que estar um pouco mais ativo, tem hora que tu é obrigado a deixar o jogo correr, né? Uhum. E essa percepção, eu vejo muito claro, assim, que vem junto com a maturidade, não só no trabalho, mas a própria maturidade de idade, né? A gente demora pra entender, pô, qual que é o nosso ponto de equilíbrio, né? Quando ele não muda, né, às vezes, né? Então, é curioso, assim, né? Eu acho que a idade traz isso. Mas eu acho que a própria vivência, né? O fato de vocês se disponibilizarem a estar na empresa, mas essa disponibilidade de também fazer do jeito de vocês, que isso é uma coisa que a gente nota, né? Vocês têm uma característica que vocês vêm de uma empresa familiar, mas vocês colocaram dentro da trabalho de vocês quem vocês são. Então a gente vê, por exemplo, né, o Rodrigo que tá ali na CIP falando com as pessoas, com as empresas. A gente vê essa tua maneira de tratar as pessoas, né? A gente vê que tu és muito quem tu és. E eu entendo que isso pra tua equipe influencia. Então, essa coisa de eu venho de uma família, mas eu não tento só seguir uma cartilha. Porque era a mesma coisa, né? Nós somos em 3 filhos e a gente tem um pai que tem um padrão. E se a gente tentasse reproduzir exatamente o mesmo padrão, certamente a gente não ia conseguir reproduzir 100%. E aí, como tu falou, eu ia gastar muita energia pra tentar fazer igual. E aí eu jogo toda a minha potência, porque eu jogo a minha competência
de lidar com as pessoas ou de lidar com problemas, eu jogo fora. Porque eu tô tentando ser outra pessoa que eu não sou. Perfeito. E aí eu queria saber de Matas. ti. Matas. E é muito legal, né? Eu vejo isso, por exemplo, se eu estiver no lugar de planejamento, eu certamente vou dar ruim. Porque eu não sou do planejamento. Eu gosto de executar. Então, eu gosto de estar dando aula, eu gosto de atender, eu gosto de estar falando com as pessoas. É isso que eu gosto de fazer. Então, assim, se eu tô dando aula, eu posso dar aula 10 horas no dia. Eu vou para casa mexendo em material para dar aula no dia seguinte mais 10 horas. Eu gosto disso. E aí, eu tentar me encaixar num lugar que não é quem eu sou, eu vou estar no nível de estresse tamanho que eu não vou durar muito, né? E aí, eu falo que aí é o tiro curto. Eu não aguento isso muito tempo. Então, é muito importante a gente ter esse olhar, né? E eu acho que daí vocês são dois bons exemplos de... A gente pode estar numa empresa familiar, a gente pode estar numa empresa ou em qualquer lugar que tenha uma tradição, mas eu posso colocar um pouco de quem eu sou dentro desse lugar. Eu queria saber o teu lugar, o teu mais difícil de olhar para isso. Eu acho que nos últimos tempos eu tenho passado diariamente por isso. A cada situação, eu aprendi que a grande frase, né? Quando Pedro fala de João, a gente sabe muito mais. Roubou aprende minha muito mais frase. sobre Pedro do que de João. É. E teve um dia, acho que aquele dia talvez tenha sido marco para eu entender de fato isso e usar todos os desconfortos para olhar para mim. Porque geralmente quando acontece um problema a gente fala do outro, né? E o dia que isso aconteceu foi quando eu cresci escutando que uma executiva usa salto alto, vive maquiada, com cabelo feito, sempre uma boneca, que ela tem as unhas sempre compridas e muito bem feitas. Eu cresci escutando um modelo de executiva e eu vim me tornando essa pessoa. Meu armário era roupas clássicas de uma executiva, meu armário era só salto, até que um dia... E eu sempre odiei ir no shopping comprar roupa. Eu lembro que quando eu tinha que ir por algum motivo, eu tinha um treco de ter que ir. Até que um dia, na terapia, eu consegui chegar à conclusão de que eu odiava ir no shopping, porque eu odiava as coisas que eu vestia. Aquilo que eu estava me tornando não era eu. E eu estava me tornando a executiva que meu pai dizia que eu tinha que me tornar. E que eu achava que se eu me tornasse, talvez eu teria o orgulho dele, né? E ali eu entendi que eu estava sendo ditada, eu não estava seguindo o meu caminho. Foi quando eu comecei, tá aí. Que roupa, então, eu tenho que comprar, né? Eu acho que foi ali que começou o meu processo mais profundo, de entender que eu tinha... Depois que eu entendi que não era salto que eu gostava de usar, então que roupa que era, né? E isso coube em todas as áreas da minha vida. Se eu não gostava de me comunicar daquele jeito, qual era o meu jeito de comunicar, foi ali que eu ganhei a possibilidade de me construir. Então, foi ali que, de fato, todas as brigas e desconfortos que aconteciam dentro da empresa... Eu lembro que eu saía da reunião e dizia, tá, foi só uma briga normal. Tipo, o que dali? Por que me machucou tanto? Então, eu sempre aprendi algo com isso. Então, naquele dia que eu entendi que eu estava me tornando alguém que eu odiava ser, é que facilitou eu encontrar o meu caminho. E eu acho que dali pra frente, eu consegui encontrar a minha identidade a ponto de todo mundo falar, tipo, isso aqui foi a Elisa que fez. Fantástico. De conseguir deixar a minha marca da Elisa e não a marca da filha do César. Né? Da Elisa Olsen, filha do César. Então, acho que ali eu consegui criar as minhas características pra caber em algum lugar do meu jeito, né? Cara, Elisa, e tu vê como é um negócio que foi de fora pra dentro, né? Uhum. E mesmo assim refletia, né? Interessante isso, né? É porque muitas vezes, quando a gente vai atrás, é porque... Eu sempre falo assim, na terapia. Quem é que te procura? Quem tá com problema. Porque raríssimas vezes alguém te liga e fala... Roberto, eu precisava fazer terapia porque eu tô ótimo e eu quero aproveitar pra ficar assim. Vim só fazer um... Vim só pra dar uma Isso, revisada. isso. Normalmente as pessoas vêm com uma dor, né? E eu tenho esse trabalho que eu comecei muito na questão terapêutica, atendendo individual nas terapias. E aí agora esse trabalho com as empresas está se consolidando, porque tá aí para quem quiser ouvir, né? Hoje em dia, que a gente trabalha com pessoas. E aí a gente sempre fala, né? No final do dia é sobre pessoas. E eu falo que não, no final do dia é sobre a emoção das pessoas. Porque mais do que a gente lidar com pessoas... As pessoas ainda assim são diferentes umas das outras. Então, a gente tem que entender o emocional dessas pessoas, porque é com isso que a gente está lidando. E às vezes a gente vê que tem isso, né? O que é de fora, muitas vezes, mexe com o que está dentro. Então, muita gente que vem para o autoconhecimento, vem por isso. Que alguma coisa está doendo, alguma coisa está incomodando. É a mesma questão da minha escolha. Esses dias eu postei no Instagram e estava falando sobre isso, né? Uma pessoa me perguntou por que eu tinha virado terapeuta. Eu falei, primeiro, que ninguém vira terapeuta por decisão própria, né? Isso escolhe a gente... que a gente está curando as nossas dores. Então, quando a gente está curando as nossas dores, a gente começa a entender a dor dos outros e aí a gente começa a entender que se eu aprendi com isso, eu posso usar isso para ajudar outras pessoas, né? Para ajudar essas pessoas a chegarem nesse lugar.
E uma questão desse desenvolvimento que é de fora, a Elisa fala muito sobre isso, e eu também acredito nisso, que tem horas que tudo é difícil. Então, sair do lugar é difícil, mas ficar no mesmo lugar também tá difícil, porque a gente não tá cabendo mais nesse lugar. Então, é a velha história, escolha seu difícil. A diferença é que se eu escolho o meu difícil pra mudar, aquilo tem data pra acabar, porque eu vou trabalhar com aquilo e uma hora aquilo vai, né, terminar. É a tendência. Se eu escolho o meu difícil de permanecer onde eu tô e já tá difícil, aquele difícil não vai acabar. Porque é a tal história. Eu fazer a mesma coisa esperando um resultado diferente É insanidade. é doido. É papo de maluco. Então eu tenho que fazer algo diferente. Mas normalmente esse incômodo vem de fora. Muito dificilmente isso brota, assim, internamente, né? A vontade de mudar já era interno, mas é por um incômodo que tá vindo de fora. Tu sabes, Roberta, que esse ponto interessante que tu trouxe, Elisa, porque a gente, como sucessor, a gente se acostuma a sonhar o sonho dos outros, né? E existe uma parte que é muito positiva. É legal a gente aprender a sonhar o sonho do outro. No sentido do quê? De, poxa, tu conseguir enxergar naquela construção, naquela empresa, naquele legado, né? Tanto a tua representação, né? Como também uma oportunidade para ti. Uhum. Mas é importante tu conseguir imprimir a tua personalidade naquilo, né? Quando eu falo assim do sonho no sentido muito assim, cara, certamente quando eu tava lá escolhendo fazer engenharia mecânica, Tu não pensou em tocar não uma era gráfica. pra você tocar uma gráfica, com certeza. Eu me apaixonei na gráfica na segunda fase da faculdade. Assim, foi aquela coisa assim, cara, isso aqui é animal. Mas foi quando eu consegui casar as duas coisas, né? O dia a dia daquele sonho que começou a ser meu, né? Com aquelas coisas que eu entendia que eram coisas que eu gostava de trabalhar junto. Né? E só que a gente tem que saber também, né? Até onde esse sonho que a gente tem que continuar e até onde que ele tem que virar o nosso caminho, porque senão vira uma eterna rotina de conformação. É. Né? E é bem interessante isso, bem legal esse Nossa, eu ponto. levei isso pra terapia tantas vezes. É, fantástico. Quando eu nunca quis ter filho. E aí, cara, essa frase de sonhar o sonho dos outros é muito louco, porque me atormentou por muito tempo. Eu lembro que quando eu nunca quis ter filho, a Beta sabe, né? E aí me apaixonei por uma pessoa que não tinha um, tinha dois, né? Casei com uma pessoa que tinha duas crianças, uma de, na época, tava com 2 anos, e o outro tinha 5. E eu pensei, cara, tô agora criando filho que não é meu, tô criando filho dos outros, tô tocando uma empresa dos outros, tô vivendo a vida dos outros, não a minha. Né? E tipo, o que eu tô fazendo aqui no meio? O que é meu aqui, né? Então, encontrar e aceitar que, às vezes, o nosso papel, em muitos momentos, é esse. E aí é onde entra, acho que o fim da tua pergunta, muita coisa ficou mais leve quando eu aceitei parcialmente a espiritualidade na minha vida. Né, de entender que algumas coisas elas vêm na nossa vida e não tem muita explicação. Se Não a gente é à ficar toa. muito tempo reclamando e questionando, ele vai continuar ali o problema, né? Tem coisas que a gente tem que, sim, é o difícil mesmo, tem que ser feito. É isso aí. E são os aprendizados, né? A gente é muito conectada com essa questão de que existe algo maior, né? E aqui a gente não tá falando de nada religioso ou nada mágico, mas é isso, a gente entender que a gente faz parte de algo maior. Propósito. Então, exatamente, Propósito. a gente é parte do todo. Com né? certeza. E já me fizeram essa pergunta nesse sentido de, deve ter sido muito difícil sair e tudo Gente, mais. tu é igual agora que eu me toquei. O quê? Tu também casou com um cara que veio com 2 filhos. É mal de família. Mas eu fiquei na metade do caminho, né? Isso. Mas já me perguntaram sobre isso, né? De, deve ser muito difícil sair, muito difícil se desligar. E eu falo, olha, olhando pro cenário no geral, eu não sei o que é mais difícil. Se é sair ou se é permanecer. Porque quando a gente sai, é claro, né? A gente sai sem saber pra onde a gente tá indo. Porque aquilo ali, quando a gente fica, é algo que parece que é mais certo. Parece que é algo que é sólido, tá ali. É A o gente lado consegue ver. confortável, né, da escolha. Que é Tem o seu aparentemente difícil. confortável. Mas eu falo muito isso assim, ficar é muito difícil. Porque ficar é tu fazer exatamente essa dinâmica, né? Eu me encaixar em algumas coisas e eu conseguir descobrir esse caminho. E esse caminho, ele é difícil de ser percorrido. Eu tenho uma teoria boa pra isso. Hum. Que sair é um conforto desconfortável. Não, ao contrário. Sair é um desconforto confortável. É. E ficar é um conforto desconfortável. E na verdade empreender é isso, né? Isso é uma frase do... Como que chama o... Vamos ver se eu lembro agora. Cara, eu adoro esse cara, que é o diretor da Aliança, sabe? Das academias de Jiu-Jitsu. Sim. O Fábio Gugel. Que ele fala isso, né? Que é...
O que é a busca do conforto no desconforto, né? E o empreender também é isso, né? O jiu-jitsu também é isso, mas enfim, em especial empreender é assim, né? Porque na verdade a gente tá o tempo todo vendendo sonho e engolindo pesadelo, né? Tu tá dando a ideia pro colaborador, pro cliente, que, cara, a gente vai chegar lá, mas ao mesmo tempo tu tá lá vendo todo o caminho que tu vai ter que andar pra chegar lá, que às vezes o pessoal não enxerga, né? A gente vai embora com várias frases de efeito. E sabe o que tu tocou no ponto agora? Que não tava no script, mas a gente tá aqui com o script só pra não se perder. Mas isso é uma coisa muito legal que eu tô percebendo, que foi aparecendo no meu trabalho, sem querer, mas isso foi muito forte, que eu comecei a perceber que, primeiro, que eu não imaginava consolidar o trabalho em empresa dessa maneira como tá hoje. E por que que isso aconteceu? Porque quando eu voltei sonhando um sonho. Nossa. E, de novo, a nossa história influencia. Eu voltei, claro, né, pra empresa. A gente vive empresa, né? Então, é o que eu digo, a gente discute a empresa na janta e a gente briga com a família na mesa de reunião. É isso. Então, eu voltei pra esse universo, né, de olhar pra empresa minha família, e eu ficava pensando assim, o que que eu tenho que entender disso aqui? Né? O que que eu tô fazendo aqui de volta? Porque eu voltei pro Brasil sabendo que eu precisava estar aqui, mas sem saber o que eu exatamente ia fazer. E aí, voltando pra empresa, olhando pra tudo isso, eu falei, cara, eu gosto de estar em empresa. Essa coisa de empreender, sabe? Do risco, de eu vou acordar amanhã sem saber o que vai acontecer da minha vida. Eu gosto disso, né? O Daniel até fala, né? Meu marido, ele fala, se eu tivesse vivendo a tua vida, eu já tinha infartado 10 vezes. Porque essa coisa de vai embora sem saber o que vai fazer, vem embora, sabe? Apostando, assim, que tudo vai se encaixar. Ele fala, eu não ia conseguir viver dessa maneira. E eu gosto disso. E isso é empreender, né? Totalmente. Então, eu vi que eu precisava trabalhar com isso. E aí, uma das coisas que se foi se desenhando ao longo do tempo, no meu trabalho, que aí por isso que, inclusive, eu abri a minha sala, as pessoas perguntam, mas tu atende no individual? Eu falo, a minha força maior não é hoje o individual. Eu, literalmente, fiz a minha sala porque eu comecei a perceber o quê? Os líderes, né, donos de empresa, pedem por esse trabalho de desenvolver equipe, de olhar. E a gente tá falando muito sobre isso, né? Normas novas, jeitos de administrar novos, enfim, né? Novas lideranças. E eu fiquei me perguntando assim, tá, mas quem é que tá cuidando do líder? Porque o líder tá trazendo alguém para trabalhar a equipe, para desenvolver a comunicação e tudo isso. E aí eu comecei a observar que o líder é uma pessoa que tá em crise 25 horas por dia, 7 dias por semana. Porque embaixo tem alguém cobrando dele, porque tem uma equipe que depende dele. Em cima tem alguém cobrando dele, ou seja, o chefe, ou o governo, ou o cliente, tem alguém cobrando. E esse líder, o que resta pra ele é tipo ir no banheiro 5 minutos, chorar sozinho, respirar fundo e voltar. Porque ele não pode chorar pra baixo, porque ele não pode chorar pra equipe, porque a gente sabe o que acontece numa equipe. Mas ele tá... E eu acho que o talento da liderança é isso. É tu pegar essa crise toda que se vive e transformar em uma oportunidade, em algo bom. E também saber os teus limites, né, Roberta? Eu acho que isso é um ponto que, assim, falando de autoconhecimento, a gente também tem que entender que ninguém é incrível, ninguém... Por mais que a gente se esforce, que a gente melhore com o tempo, tem coisa que, infelizmente, está fora do nosso controle, né? E que tu trabalhar 25 horas por dia naquele assunto, pode ser que mesmo assim não vingue, né? É duro, mas assim, a gente também tem que saber aceitar nossas limitações, sabe, né? E isso pra mim foi um desafio tremendo. Porque quando a gente começa, em especial quando eu era mais novo, eu ainda lembro assim, cara, trabalhava na gráfica, chegava cedo, saía tarde pra caramba, me mudei pra aqui do lado da gráfica pra poder trabalhar mais ainda. Cara, me ferrei, sabe? Mas assim, mas foi, sabe, totalmente fora do eixo, assim, da coisa. E voltar atrás e conseguir fazer isso, pô, deu trabalho. Hoje em dia funciona muito bem. Mas gostaria de não ter tido que passar pelo perrengue pra poder, né, encaixar. Mas é que aquilo que a gente tava falando antes, né? A gente aprende pelo perrengue, né? A gente fala muito que não aprende pelo amor, aprende pela dor. E o ser humano raramente aprende pelo amor. Né? Aquilo que a gente fala, a gente é tão inabilidoso de aprender pelo amor que a gente não consegue nem aprender com o erro do outro. A gente vê que o outro deu com a cara na parede e a gente vai lá e faz igual, porque a gente acha, não, comigo vai ser diferente. Às vezes a gente consegue pelo perfil que a gente tem. Tem coisas que a gente desenrola diferente do outro. Mas tem muita coisa que a gente podia aprender nessa dinâmica que não precisava. Então, justamente que a gente estava falando, por que eu abri minha sala? Porque eu quero abrir esse espaço para os líderes poderem ir lá. Eu quero cuidar dessas pessoas. Legal. É essa pessoa que eu vejo que tem a necessidade de, fora da empresa, a gente sentar lá e a gente desenhar. Qual é a competência desse líder? O que ele está precisando? Ele tá com dificuldade de se comunicar com alguém? Vamos pegar o mapa dessa pessoa, vamos pegar o enneagrama desse líder e a gente vai construir junto, né? Então, conversa sim com essa pessoa. Ah, eu já falei várias vezes, não me entende. Vamos entender por que ela não tá te entendendo. Né? Qual é o filtro que tá ali entre essas pessoas, né?
E a própria dor mesmo, né? De a pessoa poder chegar num lugar e dizer, cara, eu não tô mais aguentando, eu tenho que cuidar de mim de alguma maneira. Então, eu vi que o trabalho todo foi se desenhando dessa maneira. E hoje eu acho que o meu maior trabalho é isso, né? Tá nas empresas, ajeitando a casa. Mas eu abri esse espaço dos líderes terem aonde chorar. Eu falo, lá vocês podem chorar tranquilo, que ninguém vai saber. E aí vocês saem de lá bem tranquilinho, com tudo alinhado. Eu até atendi uma pessoa semana passada, que a fala era exatamente essa. Eu preciso demitir uma pessoa e eu não tô conseguindo. Que dureza. Aí eu falei, tá, então vamos lá, vamos marcar um horário e a gente vai entender por que não tá conseguindo. E aí a gente viu que era totalmente uma questão emocional, né? A pessoa tava lá dentro muito tempo e tinha, né, um vínculo também pessoal. E aí eu não consigo. Então a gente viu que era uma questão muito emocional dessa liderança. E aí a gente construiu uma conversa juntos. Ele entendeu o que aquela pessoa já não estava mais dando, que não estava mais servindo. Mas ele saiu dali muito tranquilo, dizendo assim: tá, agora eu entendi por que eu não tô conseguindo. Então a gente criou vários métodos de como que ele abria essa conversa com essa pessoa para ele conseguir conduzir isso. Porque a fala, inclusive, foi a última pessoa que eu demiti, eu fiquei de cama uma semana. Caraca. Porque aí eu cheguei um dia e falei, ó, tá demitido, não volta mais. Joguei o papel e saí. Ele falou, eu entendo que não dá pra ser assim. Então, tudo isso tá dentro do autoconhecimento, né? E aí eu fiz meu dever de casa, de fazer tudo isso, e fui lá olhar os Instagrams de vocês, as coisas todas. E aí eu peguei duas coisas, um de cada um, que eu queria trazer aqui pra vocês, e pra gente conversar um pouquinho sobre isso. E aí da Elisa eu achei uma caixinha, essa semana passada, que eu até bati um print pra guardar, porque eu queria usar aqui, que na caixinha perguntava para ela quais eram as funções esperadas de um diretor e não de um filho de dono. E aí ela falou ali algumas coisas sobre ser diretor, né, dentro de uma empresa, quando é. Mas eu peguei o print de quando ela falou de ser filho do dono e diretor. E aí a fala foi a seguinte: ser filho do dono e diretor ao mesmo tempo é um caminho profundo, complexo e, quando bem vivido, transformador. É o lugar onde a identidade pessoal e a responsabilidade institucional se misturam. É ser guardião da história e, ao mesmo tempo, responsável por reinventá-la. É ter que equilibrar afeto e estratégia, memória e visão, pertencimento e liderança. E aí eu queria que tu pontuasse para mim como que essa questão do desenvolvimento impactou as relações dentro da empresa. Com equipe, com família, com as lideranças. Como é que diretamente isso tu nota que a questão de tu se conhecer e daí tu conseguir também enxergar os outros impactou nessas relações. Só perguntinha básica. Cara, Se é pra sair pra estar aqui, pedrada que tu deu nesse stories, hein? Porra. eu tenho os prints, depois eu te mando. Não, pô, tá louco, cara. Eu tava inspirada que eu escrevi, eu falei, nossa, mandei bem essa. Não, fantástico, caraca. Eu te mando depois da primeira resposta de Vamos ser durar, diretor. assim. É. Tá salva nas caixinhas lá nos destaques. Elisa arroba. Eu acredito que tem uma coisa que é o que faz as empresas crescerem, porque durante bastante tempo é difícil até organizar a palavra para ordenar, né? Porque para escrever isso eu levei algum tempo, né? Mas durante muito tempo a gente se desconhece ou se desconecta do modelo de gestão do nosso pai. Vou dar um exemplo, né? Da liderança. E como é difícil a gente conseguir parar de julgar o outro e encontrar o nosso caminho. Foi o que a gente falou aqui, né? Perfeito. Mas o que mudou pra mim é quando eu entendi que, por exemplo, não existe certo e errado. Só que quando a gente se conhece, a gente sustenta quem a gente aproxima pessoas que concordam e que admiram e que validam o nosso modelo. Quando a gente fica em cima do muro, as pessoas que se aproximam da gente também ficam em cima do muro. Uhum. São pessoas que não sabem se são... Vou dar um exemplo bem básico, que não vem aqui, não convém a opinião, né? Mas se é de política direita-esquerda. Isso dentro de uma empresa influencia muito, porque se a empresa, por exemplo, não emite sua opinião, lá dentro da OUCE a gente emite a nossa opinião. A gente não manda embora quem não tem a mesma opinião, só que acaba que se conecta com a gente quem tem uma opinião comum. Então eu vejo que muitas empresas e muitas pessoas hoje têm a dificuldade de se reconhecer no processo. E acaba que aproximam pessoas que também não se conectam. Pessoas em cima do muro. Agora, eu concordo e eu faria liderança do mesmo jeito que o pai? Não faria. Só que se tem uma coisa que eu aprendi com ele, é que ele sustenta tanto quem ele é,
que as pessoas que trabalham com ele conhecem exatamente o jeito dele e o admiram por ele ser quem ele é. Tem os dias ruins? Tem, ninguém é perfeito, né? Eu tenho um outro jeito de comunicar, eu tenho um outro jeito de liderar, que eu acho que é o que eu gostaria de ter as lideranças perto de mim, mas eu aprendi a ter o meu jeito. Então, quem trabalha comigo hoje sabe o que para mim é importante. Então, para mim, a partir do momento que eu desconfio de alguém e que acertou ou não acertou, se para mim a confiança não une mais esse elo, para mim não faz mais sentido a pessoa estar lá. Então, a comunicação, a transparência, a verdade são coisas que, para mim, superam outras várias que talvez meu pai não supera. Então, eu acho o principal desafio que mudou muito a mim é o meu modelo de liderança, que eu acho que mudou o sistema que eu me encontrei dentro da Olsen, foi me identificar, de fato, com quem eu era. Porque isso permitiu que eu conseguisse conquistar uma equipe que admira o meu modelo de liderança, que concorda com o meu modelo de liderança, que me aguenta nos dias que eu estou insuportável, porque tem os outros dias bons. Então, esse é o grande benefício, não é ter um modelo certo de liderança ou não, é a gente parar de seguir a vida perfeita que todo mundo leva no Instagram, é a gente deixar de tentar ser outra pessoa porque parece ser bonito, e a gente sustentar quem a gente é, com as loucuras, com os defeitos, porque ninguém é perfeito. Então, é a gente conseguir sustentar quem a gente é, pra gente conseguir aproximar pessoas que admiram e que toleram os dias que não são tão bons. Porque pra mim, sucesso é sobre a gente tolerar esses dias, é sobre a constância. É porque treinar nos dias que a gente tá inspirado, todo mundo faz. Agora, e treinar nos dias que ninguém tá com vontade, é isso que faz a diferença. Então, quando a gente admira, quando a gente sabe exatamente onde quer chegar, a gente consegue tolerar de uma forma mais fácil e mais leve os dias mais difíceis. Ô, Elisa, e esse teu ponto é interessante, porque hoje em dia a gente precisa ainda mais desse posicionamento, tá? Porque numa época que a gente vive, que nem tu falou, da vida incrível do Instagram, ou enfim, dos ídolos que a gente tem, de tudo que é jeito, né? Dos influenciadores, etc. As pessoas, eu vejo que elas carecem de bons exemplos próximos. Parece que todo mundo tá lá só na tela e aí tu não vive mais essa referência positiva próxima, né? Quando, na verdade, a liderança, ela tem que fazer isso. Porque se ela não fizer, alguém vai fazer. Alguém vai ocupar essa posição de referência. Né? E então faz, cara, total sentido. Foi muito legal mesmo. E é muito louco, porque às vezes a gente olha pessoas tendo sucesso. A gente fala muito disso, né? Meu Deus, essa pessoa é muito ruim, como é que ela faz dinheiro? Porque ela fala, ela sabe se vender. Então ela tem uma personalidade, ela faz o negócio acontecer. Mas a gente percebe que, às vezes, a gente tem uma dificuldade de querer trabalhar tanto com a verdade. Ser tão transparente, ser tão verdadeiro, que às vezes isso torna irreal, né? Tipo, às vezes é sim mostrar imperfeição, é sim fazer acontecer do jeito torto, e as coisas vão se alinhando, né? E eu acho que a liderança é sobre isso, sobre a gente sustentar o lado não tão perfeito assim, né? E o que eu noto, né? Eu vou falar da nossa família, mas eu noto em várias, porque a gente conhece várias empresas. Essa muda o endereço. Bem E o tranquilo. que eu noto, por exemplo, da questão do autoconhecimento, né? Eu fui por esse caminho, a Elisa também foi por esse caminho. Eu acho que daí a família meio que vai, porque é impossível a gente em algum lugar não se questionar. Mas o que eu noto? Eu passei muito tempo fora, né? Então a gente teve, assim, grandes espaços de tempo crescendo longe, né? Porque eu tava mais distante. E o que eu noto, né, nessa volta e olhando com esse olhar propositalmente? As conversas difíceis ficam menos difíceis. Porque, por exemplo, né, se eu conheço minimamente o perfil da outra pessoa e eu me conheço, eu sei até onde eu posso chegar, eu sei até onde eu posso ir pra coisa não ficar ruim. Então, mesmo que eu esteja conversando com alguém que não se conhece tanto, se eu me conheço, eu consigo saber que eu tô chegando no meu limite, que nem tu falou. E eu já sei onde a pessoa, às vezes, vai espanar, sabe? Eu sei onde a pessoa, mais ou menos, vai também perder o limite dela. Mas aquela pessoa não conhece o limite dela. Mas aí eu consigo estabelecer isso. Então, eu noto que essa questão do autoconhecimento, e aí não só dentro das empresas familiares, né? Mas um todo, porque relação gente com gente só muda o endereço também. Mas eu noto que o fato de a gente se conhecer faz com que a gente consiga lidar melhor com essas questões difíceis e a gente consiga se comunicar melhor. Então, eu acho que é muito proveitoso quando a gente tem esse entendimento. E aí, eu fui no Instagram, o Rodrigo é low profile, gente, é difícil achar coisas dele na internet. Mas eu achei um post que ele fez dia do trabalho no Instagram dele e tava escrito assim no post: para celebrar o Dia Mundial do Trabalho, fizemos no dia de ontem uma pequena confraternização com a equipe mais premiada de Santa Catarina.
comemoramos também a conquista do Prêmio Inovação. Toda conquista da Rocha só é possível pela dedicação e capricho de uma equipe especializada e apaixonada por produção gráfica. Daí, o que eu entendi aqui? Quando o Rodrigo fala de equipe especializada, a gente está falando de conhecimento técnico. Então, a gente precisa oportunizar isso para nossa equipe, né? Conhecimento. Mas quando ele fala de uma equipe apaixonada, tu está falando de emoção. Então, mais uma vez, tu traz uma prova para mim de que se a gente não souber trabalhar com a emoção das pessoas, e a gente não tiver pessoas apaixonadas que estão ali, né, emocionalmente envolvidas, em algum lugar a gente vai perdendo, né? Até mesmo a questão da qualidade. E aí eu queria que tu falasse para mim como que tu enxerga hoje esse equilíbrio entre resultado, produtividade e essa questão de saúde emocional. Cara, Roberta, esse dia foi um dia muito legal, tá? Só fazendo um corte aqui, porque a nossa equipe ali na gráfica, a maior parte da equipe foi formada lá na gráfica, né? A gente tem uma cultura disso há tempo e é legal porque no final das contas é todo mundo muito alinhado, né? É até engraçado assim isso. E esse dia em especial a gente estava, enfim, né, comemorando o dia do trabalho também, trabalhando, né? Mas a gente, essa questão de premiações foi uma coisa que correu muito naturalmente, a gente nunca procurou ser premiado, mas assim, vamos escrever, vamos. E aí a coisa foi andando, enfim. Então foi um dia legal. A gente era melhor mesmo. Não, também não é enfim, a memória foi legal, obrigado, tá? E sobre essa questão do equilíbrio, eu acho que assim, existem processos de complexidades de processos diferentes, ou complexidades de negócios diferentes, né? E quando a gente fala de um negócio complexo, tu é obrigado a contar que tu tens dias melhores e piores para a equipe, né? E que isso impacta no processo, né? No resultado dele. Lógico, um processo mais simples, um processo como um negócio mais simples, às vezes tu não vai ter tanta influência. Mas, às vezes, dependendo de quanto o fator humano pesa no teu processo, vai ser só aquilo que vai fazer a diferença, né? Falando do meu processo na gráfica, né, o mercado gráfico, o processo da indústria gráfica é um processo que ele tem muita variável. E muita variável no sentido de, assim, a temperatura, a viscosidade, umidade, tudo isso influencia em pequenas proporções no resultado final. Então, por mais que o equipamento seja, cara, eu tenho lá equipamento mais zica que tem, equipamento que vem lá da Alemanha, do Japão, de tudo que é lugar, se o operador, colaborador lá, não estiver conectado com o que está acontecendo, é uma fábrica de lixo. No sentido assim, vai dar errado um atrás do outro, né? E a gente tem que ter essa sensibilidade, e o próprio operador também tem que estar atento nisso, porque senão, enfim, quem tem empresa já deve ter ouvido falar na onda ruim, na maré ruim. Às vezes, gente, é uma semana que dá uma atrás da outra e tu pensa assim, cara, o que está acontecendo? Na verdade, infelizmente, né, existe algo que não é só do processo ali, que tu vai ter que saber corrigir, né? Tu vai ter que esperar chegar sexta-feira para, não, beleza, agora encerramos essa maré aqui. E aí tu passa longos períodos sem se incomodar e vai tudo indo bem, mas é importante a gente conseguir identificar isso e trabalhar. Eu entendo que, assim, eu sempre fui muito a favor, né, de ter essa conversa no 1 a 1, né? Eu acho que aquela sensibilização em grupo, tem coisas que é bacana, mas a maior parte delas a gente tem que tratar a coisa no 1 a 1, até para dar espaço para a pessoa poder falar, né? Tu falaste, Roberto, uma coisa que é interessante, né? A gente, às vezes, não repara, mas muita gente não tem o autoconhecimento para entender que ela está num período por alguma dificuldade, que a performance dela no trabalho, ela sobe ou desce, às vezes por uma própria questão de regressão à média, é normal, né? Se a gente pegar um piloto numa pista, ele vai ter uma variação ali, 1, 2, 3 segundos, perdão. Né? Ele vai variar, como um processo varia, como uma pessoa varia. Mas também tem dia que, poxa, tu também não tá assim. E é importante tu conseguir aí como líder, poder dentro do possível identificar aquilo, dar aquele empurrãozinho, né? Mostrar que, olha, e isso em especial tem algumas pessoas que são mais suscetíveis a isso. Tu vai saber disso melhor do que eu, porque não é minha formação. Mas eu percebo assim que a gente tem tipos de pessoas que elas são muito sensíveis ao empurrão e também à freada, né? E tem gente que não, né? É o famoso segurar o louco e empurrar o morto, né? Então, então assim, eu acho que essa questão do balanço, vamos dizer assim, né? Entre a sensibilidade e a produtividade, é lógico, a gente, numa empresa, tem que ser sempre razoável, né? Eu entendo que, assim,
uma coisa que eu sempre falo lá na gráfica, eu não preciso que todo mundo seja super gentil e querido com cada um, mas todo mundo tem que se respeitar e fazer o trabalho do jeito certo, né? E entendendo que quando a gente tem algum desvio disso, a gente tem que entender o que aconteceu. Não adianta também eu só querer lá, não, olha só, né? Porque às vezes não depende só da pessoa, né? Às vezes é um processo que não está bem definido. Às vezes, de fato, existia uma incongruência que tinha que tratar. E às vezes só realmente, cara, naquele dia ali, vamos deixar pro dia seguinte, tá tudo bem. Aquele dia não era um bom dia. Acontece, né? É só a gente pegar... Não vou falar ainda bom dia, mas às vezes no próprio bom horário, né? Tu for pegar aqueles grandes acidentes, assim, de Chernobyl, coisas assim, aconteceram 2, 3 horas da manhã. Não é à toa que esse tipo de coisa acontece num horário, num virador. Geralmente a pessoa já não tá no auge dela, né? Não só físico, mas às vezes também a própria cabeça da pessoa, né? Então... Isso é uma coisa interessante tu falar, que eu tenho notado nessa conversa com as empresas, enfim, né? E desse olhar, assim, da mudança de cultura. Logo que eu tava pra vir pra cá, né? Que eu tava chegando, a Elisa me ligou e falou: Roberto, eu tenho um projeto pra tu fazer aqui na empresa, quero ver se tu topa. Eu falei: mas lá vem ela. Foi quando ela começou a trazer as buchas pra mim, né? E aí ela sempre vem com uma ideia pra gente desenrolar. E aí eu falei: tá, espera eu chegar e a gente conversa. Espera eu chegar e a gente conversa. E ela falou: não, a gente tá se mudando, né? A Olsen hoje tá indo pra outro prédio. E o prédio faz divisa com ali o muro da comunidade Frei Damião, né? E ela falou: Roberto, eu preciso de alguém pra trabalhar na comunidade, pra gente construir esse pilar social da empresa e tudo mais. E eu quero ver se tu vai. Eu falei: tá, vou. Roberto jogou. Que massa. Já era uma vontade que eu tinha. E aí, eu entendi muito essa questão de a gente olhar realmente pro lado humano das coisas, né? A gente tem funcionários que moram ali. Então, assim, é uma realidade que está dentro da nossa empresa. A gente mora aqui em volta, ou seja, está a 2 quadras da nossa casa. E a gente, às vezes, não está olhando para as pessoas, né? E é sobre pessoas e sobre emoção. E aí, por que eu trouxe essa questão, né? Ali da gente ter esse olhar mais amplo? Porque muitas vezes dentro da empresa, por exemplo, eu tô com uma pessoa que não tá ali 100%, não tá rendendo. E às vezes eu não sei qual é o problema. E às vezes eu tô fazendo coisas dentro da empresa que eu tô... daí eu vou fazer um café da manhã, daí eu vou fazer um evento, daí eu trago alguém para desenvolver. Quando, na verdade, às vezes o problema do teu funcionário é que o filho dele não tem vaga na escola. E aí ele tá na tua empresa trabalhando, mas a cabeça dele tá preocupada porque o filho dele ele não sabe onde tá. Teve que deixar em casa, mas pode estar na rua, pode não estar. Então, eu acho que esse olhar muito também de pessoas, ela vai além desse trabalho só de equipe, né? A gente realmente olhar para alguém dentro de uma empresa e dizer assim, tá, mas qual é o teu problema? Né? Como é que eu posso ajudar nessa questão? O que tá te preocupando? Porque muitas vezes a gente tem pessoas na empresa que, não, rende bem e tal, mas será que aquela pessoa tá rendendo o máximo que ela podia estar rendendo? E aí eu acho que esse olhar eu não gosto de falar sobre liderança humanizada, que eu acho que uma liderança mais tradicional, ela não deixa de ser humana. Mas eu gosto muito de falar sobre liderança consciente, de ser consciente de que tu tens pessoas com realidades diferentes, com maneiras diferentes de lidar. Então, esse olhar ali desse trabalho social, que daí a Elisa tá buscando desenvolver ele na empresa, e aí hoje a empresa virou minha cliente, né? Eu tô prestando esse serviço lá. É demais ainda a gente olhar por esse olhar, né? De quantas realidades realmente a gente tem dentro de uma empresa. E eu acho que isso torna a gente cada vez mais consciente disso. Ainda mais vocês que trabalham com produção e tudo mais. Então, assim, a gente tem ainda um degrau maior ainda, né? De realidades dentro de uma mesma empresa, assim. Então, eu acho que isso aprofunda ainda mais o olhar de humanidade. E como é importante esse teu trabalho, porque é o seguinte, né? A Elisa vai saber muito bem como falta tempo pra gente poder fazer isso às vezes, né? Cara, assim, é duro, porque a rotina te engole, né? Por mais que tu te organiza, tal, enfim, tu quer dar espaço, tem dias que tu... Não sei se isso acontece com vocês, mas comigo acontece. Cara, tem dias que eu vejo assim, puxa, eu precisava dar uma atenção aqui. Só que, cara, tu vai resolvendo outras coisas, acontece. Ou então tu tinha tua pauta toda organizada, tu não conseguiu fazer aquele encaixe e aquele dia passou, né? E às vezes aquele dia virou uma semana e quando tu viu, né, de novo, a rotina passou por isso, né? Então, às vezes é importante uma ajuda externa, né? No sentido até de... Que nem o personal faz, né? No, sabe? Fazer a gente assim, cara, cumpre essa rotina aqui, ó. Deixa eu te ajudar a enxergar isso aqui junto. Porque é duro, né? Às vezes a gente tem uma coisa que é pequena, que tu podia ter tratado pontualmente, mas que tu deixou a coisa andar, até que uma hora do nada a pessoa, que é um baita colaborador, vem, cara, pô, eu tenho que me demitir. E, não tô insatisfeito. E tudo começou lá atrás, que a gente podia ter tratado melhor, né? É interessante isso. Eu acho que tem essas falas construídas, né? Mas a gente não tem como aumentar salário. Eu falo, não, mas não, nem tudo é sobre aumentar salário.
Ah, mas eu não tenho como fazer isso. Eu falo, não, mas não é exatamente sobre isso. Às vezes é só... E tu falou uma coisa interessante, né? Que às vezes é trazer um terceiro pra jogada. É igual terapia de casal. Às vezes na terapia a gente fala uma coisa, o terapeuta fala uma coisa que daí a pessoa fala, é verdade, né? Daí eu falo, mas infeliz, eu tô falando isso faz 10 anos. Mas a maneira como falou é o fato de que não tem uma emoção ali envolvida. Então é realmente, às vezes, dependendo de como a gente entra na empresa e do que a gente tá olhando na empresa, a gente vê que as relações já estão muito sensíveis. Então realmente a gente precisa de alguém de fora que olhe para isso de outra maneira, que não tá envolvido na situação, para que a gente possa sentar na mesa e como tu falou, né? Às vezes tu não consegue fazer isso no individual e por mais que tu faça, tu ainda é a figura de liderança. Então essa pessoa às vezes ela não vai te falar tudo que ela tá pensando. Só que quando tu tem alguém fazendo esse trabalho fora, que tá olhando para esse todo, essa pessoa vai falar porque ela já tá em outra situação e eu na verdade não vou levar para liderança daquela maneira que ela disse. Eu vou entender o que ela tá me dizendo e eu também vou entender como é que eu vou te dizer, que daí eu também tô olhando para ti enquanto, sabe, enquanto ser humano. Sim. Então é muito interessante isso, né? De a gente entender a posição de cada um. E quando tu fala dessa questão de às vezes não dá para fazer, isso é uma coisa que eu gosto muito do como as coisas estão se desenrolando, porque eu noto que as empresas falam assim para mim, Roberta, mas é difícil desenvolver esse trabalho, né? Porque tem coisas que a gente não consegue fazer. Eu falo, eu entendo, porque eu cresci numa empresa. Então, quando uma empresa fala para mim é difícil, eu sei que é difícil. Então eu falo, tá, mas vamos sentar junto, a gente vai fazer o que é difícil. E às vezes quem vem muito da questão terapêutica, ou muito de olhar, né, pro lado humano, às vezes vem sem essa bagagem de entendimento mesmo, né? Que realmente dentro de uma empresa tem as suas limitações, né? É difícil. Então, tem muito trabalho, tem muita coisa para ser feita aí, né? A senhorita quer falar alguma coisa sobre? Tá. Então eu queria saber de vocês o seguinte. A gente daqui a pouco vai encerrar. Se eu pudesse, eu ficava aqui mais 3 horas, mas eu prometi que eu não ia deixar ninguém em cativeiro aqui muitas horas. Então eu queria saber de vocês que conselho vocês dariam aos líderes que ainda não estão fazendo esse movimento de olhar para pessoas, de entender as empresas como. Eu falo que as empresas têm alma, né? As empresas também são. É como se as empresas também fossem pessoas. A gente tem que entender, né, qual é o funcionamento daquela empresa. Eu queria saber de vocês qual conselho vocês dariam para as lideranças que ainda estão olhando a empresa como números, como resultados, como processos e não estão ainda trazendo esse olhar de pessoas. Quer começar? Eu acho que tu vai ter mais propriedade no assunto. Eu preciso pensar, psicografar Então tu vai psicografando e eu vou tentando aqui, tá? Mas sabendo que muito provavelmente o teu conselho vai ser melhor, mais organizado depois daquela pedrada que tu deu ali, eu já tô assim, ó, cara, vou sentar junto aqui para escutar. Roberto, eu acho que quando a gente fala de empresas, né, de performance, ainda mais hoje em dia, com tudo que a gente tem de automação, de tudo aquilo, enfim, a gente é obrigado, como liderança, a saber tratar bem de pessoas, a entender o assunto, pessoas, no caso, né, o relacionamento entre elas, porque, na verdade, o grande valor das empresas, é lógico, existe toda a questão de patente tecnológica, de processo, de equipamento. Que faz parte de uma empresa. Perfeito, Tá tudo mas ele certo. foi todo construído por pessoas em algum momento. E é tão louco isso, porque assim, vou dar o exemplo da gráfica. Gente, desde que eu me lembro, desde que eu mais novo, assim, que eu lembro que eu falei assim, minha família tem uma gráfica, né? E depois quando eu fui trabalhar na gráfica, o pessoal fala assim, cara, a gráfica, isso não tá acabando. E graças a Deus, a gráfica, a gente só faz coisa nova, a gente só faz coisa diferente, a gente mudou muito o que a gente trabalha, e a gente só cresce ano depois de ano. E isso por quê? Porque a nossa turma tá afim. Porque a nossa turma lá, a nossa equipe está disposta, né, tem uma mentalidade de, cara, vamos encarar isso aqui? Vamos. Sabe? Eu lembro, assim, cada coisa que a gente fez lá a primeira vez, cara, deu trabalho pra caramba, mas deu certo. Mas deu certo por quê? Porque, gente, eu não sei operar nada na gráfica, o processo em si, mas eu sabia onde a gente tinha que chegar, né? A gente tinha uma ideia, vamos fazer assim, e ir atrás. E isso é tudo a ver com pessoas. Então, a gente é obrigado, como liderança, a saber tratar, porque nossos negócios daqui a 10, 20, 50 anos podem não existir. Nosso negócio, nossa atividade fim.
né? Eu sei lá o que pode acontecer com o futuro em várias coisas. Mas um conjunto de pessoas alinhado, uma equipe que está acostumada a trabalhar junto, a entregar, vai entregar em qualquer coisa. Seja produzindo impresso, seja fazendo cadeira de dentista, seja fazendo carro, fazendo o que for, né? Vai ser gente, né? Só vai trocar o processo ali que vai ser operado, né? É o que a gente fala, muitas empresas mudam, né? Tipo, o produto final. Começaram com uma história, hoje produzem coisas completamente diferentes. Mas a empresa ainda tá ali, né? A história ainda tá ali. Porque, na verdade, as máquinas não se operam sozinhas, o processo não roda sozinho, nada acontece sozinho, né? E uma coisa que a gente falou antes, que eu acho que é o mais importante, é que para essa empresa existir, existiu alguém que sonhou com aquilo. Justo. Então, além disso, né? Então, a gente já vê que, por mais que a empresa seja processos, números e tudo mais, desde o início teve uma faísca que é humana, que foi o sonho de alguém de fazer aquilo. Então, isso é muito louco, né? Porque a gente acaba entrando nessa roda louca de rotina e de números e resultado, que faz parte, mas às vezes a gente esquece disso, né? Que alguém lá atrás sonhou, pensou naquilo, fez com carinho, botou energia, botou tempo naquilo ali. E aí eu acho que a gente sai do humano quando a gente se desliga desse começo, sabe? E tu sabes, Roberta, que tem o desligamento do outro lado, que é quando a gente se desliga do cliente que a gente atende. Pra gente, no nosso dia a dia como produção, aquilo ali é mais um produto impresso, é mais um equipamento. Agora, pra quem tá comprando, cara, aquilo às vezes é um sonho. Uhum. É assim, é a materialização de um puta esforço, de uma baita dedicação. E isso é muito também, é gente, né? Então, essa conexão da gente valorizar o que a gente produz também, eu acho que é muito bacana, assim, né? Não é fácil produzir. Nada, né? A gente tem que saber valorizar isso. Aí, olha, por mim, vocês ficam sossegados que as gráficas nunca vão acabar. Chegou minha hora. Chegou. Eu não tô sentindo que eu tô com aquela inspiração. Não, mas vai, cara. Vai que no meio do caminho acontece. Isso. Eu vou trazer, eu acho que o que eu gostaria que tivessem me trazido há talvez 10 anos atrás. Eu gostaria que alguém tivesse me avisado que eu precisava, de fato, ter um pouco mais de calma. Primeiro, mais de calma, que eu acho que é uma coisa que a gente está perdendo ao longo do tempo, que é essa busca pelo equilíbrio, essa busca por dividir bem vida e trabalho. Mas se a gente olha os dados, a gente está cada dia tendo pessoas cada vez mais doentes. Então, esse equilíbrio, essas alternativas que a gente está encontrando agora, elas não estão indo por um caminho saudável. Então, o equilíbrio ele não está aí, né? Eu acredito que a minha dificuldade enquanto liderança hoje é conseguir selecionar pessoas que estejam dispostas a construir um caminho e não a aproveitar um caminho pronto. E construir um caminho passa por diversas coisas, né? A gente passa por dias muito ruins, mas geralmente quando eu sempre dou esse exemplo, todo mundo já passou por isso. Aquele dia que a gente vai treinar muito inspirado, frequentemente a gente vai embora não tão satisfeito com o treino. Mas 100% das vezes que eu fui treinar, naqueles dias que eu não queria ter ido, 100% das vezes meu sentimento é tipo, cara, ainda bem que eu fui. Então, eu acho que o sabor da conquista, quando a gente passa por um desconforto, ele é muito mais válido, a gente aprende muito mais do que os dias que simplesmente aconteceram. Eu sempre falo que o sucesso, ele tem que ser intencional. Se a gente, outro exemplo clássico, né? Se a gente faz um conteúdo ali que viralizou sem querer, eu não sei onde eu acertei. Se eu faço 100 vezes errado e na centésima ou centésima primeira eu acerto, foram tantas tentativas que quando eu acertei, eu sei aonde eu acertei. Então, quando o sucesso é intencional, a gente aprende no processo, a gente sabe o que a gente tem que parar de fazer e o que a gente precisa continuar fazendo. Então, é a gente tolerar os dias mais difíceis. Eu vejo que a minha geração, diferente da do meu pai ele foi formado por dor demais. E a gente está querendo viver uma vida com dor de menos. Muito bom. Então, é a gente conseguir tolerar algumas coisas e saber que o sucesso está na constância. A gente quer viver dias maravilhosos, a gente quer viajar para o mundo inteiro, mas a gente não entende que isso precisa de dinheiro, e dinheiro precisa de construção, e construção precisa de trabalho. Né? Então, eu vejo que eu quero uma equipe para mim que está cada vez mais difícil contratar pessoas que topem os dias difíceis. E não só os dias bonitos, que é o que todo mundo posta.
Então, eu gostaria que tivessem me dito que terão muito mais dias ruins do que eu imaginava, mas que eles fazem parte de uma trajetória que vai valer a pena. Então, ter olhado para mim e conseguir, como eu falei, né, tá dentro de uma equipe, fazer parte de uma empresa, ou ser essa empresa que forma uma equipe alinhada, para mim seria o maior mérito se eu conseguisse trazer para dentro da Olsen. É ter clareza de quem eu sou enquanto liderança, conseguir formar outros líderes com uma competência e valores comuns aos meus, e não competências técnicas, né, mas valores e um raciocínio e um objetivo comum, para que todo mundo percorra o mesmo caminho. E saber que os dias ruins eles vão existir, mas que eles sejam menos pesados, mas que as pessoas tolerem. Então, era o que eu gostaria que tivessem me dito. Bom, então tá aí, Outra né, gente? pedrada. Então, e uma fala que eu acho muito engraçada nas pessoas é assim: eu vou abrir minha empresa porque daí eu vou trabalhar menos. Eu falo, alguém te contou uma história errada. Porque essa visão ainda romantizada que a gente tem das coisas, né? E isso traz vem muito como a Elisa falou. É eu ainda romantizar uma coisa, né? Que, eu vou fazer minha empresa porque daí agora eu vou ser meu próprio chefe. Como se isso fosse fácil. Eu vou fazer minha empresa porque eu vou trabalhar menos. Porque eu trabalho a hora que eu quiser. Eu falo, gente, se trabalhar a hora que quiser, tudo bem. Mas se tu já tá com esse linha de raciocínio é porque tu não tá afim de trabalhar. Então, tendência é tu querer trabalhar pouco. E aí tu tem pouco resultado. E, claro, é uma empresa que não tá sadia. E aí, gente, pra encerrar, eu queria perguntar pra vocês o que hoje vocês fazem ou deixam de fazer pela saúde mental e emocional de vocês. Quer que eu responda primeiro? Fica à vontade. Não, cara, a gente tem quanto tempo, Roberta? Tem mais uns minutinhos ainda. Então tá. 15 minutos, vai. Então deixa eu falar, só pra vocês entenderem Tá. a noia. A noia, tá? Em 2017 para 2018, depois dessa pauleira de trabalho da época, enfim, eu comecei a ter uma doença autoimune, uma dermatite atópica. Time de hematite. Cara, foi o caos. Mas o caos, assim, ó, eu acordava de manhã, cara, não conseguia nem abrir os olhos. O caos, assim, o caos. Tem umas fotos que são apavorantes. E foram uns 3 anos para esse negócio, para eu botar isso no prumo até eu entender que não era a minha pele. Né? Que não tinha nada a ver, que na verdade a pele era o resultado, né? Então, essa questão da saúde, eu ia falar sanidade, mas da saúde mental. Não deixa de ser. Hoje em dia, para mim, assim, acabou virando rotina, mas foram coisas que eu fui pegando com o tempo, né? E hoje em dia, graças a Deus, assim, cara, não me incomodo com nada nessa questão da dermatite atópica, mas assim, ela tá lá, sabe, às vezes um períodozinho que tu dá aquela vacilada, ó, não esquece de mim aqui, tá? Beleza? Beleza, tudo certo. Só pra te lembrar, né? Isso, Tô só aparece uma lembrancinha, não, tá tudo certo. E eu vou aproveitar para deixar a sugestão de um livro que eu gostei muito na época de ler, um amigo meu que me indicou, que é o 10% Mais Feliz. Ai, maravilhoso esse livro. De Harvard, não é? Não, 10% Mais Feliz. Ele é de um É o que repórter. tem o corpinho humano desenhado? Não, mas você já leu esse, foi tu que me indicasse esse livro. Fechou, um branquinho, capinha branco com vermelho. Que é o Dan Howard, acho que não é Dan Howard, acho que é. Harris, uma coisa assim, é que eu tô confundindo com de outro livro, mas ele fala que assim, que incluía a meditação no dia a dia. Eu não falo, pô, aquela meditação de eu vou tocar a música, o sininho, não, é só o te perceber por um breve momento, né, do dia, né, faz bem, né? E são coisas que, assim, a gente não precisa, de novo, parar, né, botar a fantasia de budista lá para fazer isso, mas o sentido de tu parar e refletir sobre o que tá acontecendo, ou melhor, deixar o pensamento correr solto também, né? São coisas que hoje viraram rotina, até assim, no meio do dia de fazer, né? Eu acho que isso é uma coisa que não é só 10% mais feliz, é mais que isso, com certeza, né? E tem um ponto também, Roberta, que eu acho que, no meu caso, faz muito sentido, que é de novo, o que a gente estava falando antes, é o saber até onde a gente quer, a gente consegue, eu consigo atuar naquela situação, né? Quando a gente fala de empresa familiar, vocês sabem, tem coisas que a gente tem que saber respeitar, tolerar, né? E saber onde que a gente aplica a nossa energia para dar um resultado melhor, não só para a empresa, né? Mas saber que às vezes o melhor, o excelente para a empresa, também parte de ser excelente para a família, né? A gente não vai... Tu não quer ser a maior empresa do mundo e ter um fracasso na família, né? E então essa questão de saber policiar, escolher onde que tu aplica a força e do jeito que tu aplica ela, me fez muito bem.
né? De entender que tem coisas e que a gente tem que saber conviver, né? Nos dar força para entender aquilo como isso aqui eu tolero e coisas que de fato aqui eu posso agir, eu posso trabalhar. Essa aqui é a minha zona de controle, aqui que eu consigo aplicar o melhor resultado, né? É que eu dou conta, né? É perfeito. Então acho que esses dois pontos do autoconhecimento no sentido de autorreflexão, de pensamento, da meditação e de escolher as brigas que a gente vai comprar, né? Eu acho que são dois pontos que para mim fazem assim total diferença, fizeram na minha vida até hoje. Eu acho que tu trouxesse um ponto importante, que eu acho que o autoconhecimento ele tá trazendo pra gente a oportunidade de desfazer velhos conceitos. Então, que a gente falou, né? O que é ser bem-sucedido? A gente vem de uma construção que ser bem-sucedido é ter muito dinheiro na conta. E não é só sobre isso. Quanto mais, é claro melhor. que é bom ter. Uhum. É bom porque tua família tá em segurança, né? A gente aproveita coisas que o dinheiro traz e tá tudo certo, né? A gente fala que o dinheiro é uma energia de troca e tá tudo certo. Ele tem que circular, ele tá aí pra ser usado. Mas o que tu falou é muito importante. É o quanto eu tô ainda no velho conceito de bem-sucedido. A minha empresa tá com os números altos, mas a minha família tá completamente destruída. Perfeito. Então, eu acho que o autoconhecimento, ele traz isso, né? Tipo, por que eu tô fazendo isso? Sabe? Isso de fato tá me gerando uma satisfação. E aí, eu acho que a gente começa a construir novos conceitos de ser bem-sucedido, de estar feliz. E do porquê eu tô fazendo aquilo. Né? E às vezes a gente olha que não faz o mínimo sentido o que a gente tá fazendo. E pra tu ver como é interessante, tá? Essa questão da felicidade. Eu tenho falado com alguns amigos, né? A gente tava conversando antes, né? Que eu tô há um mês de ser pai, né? E eu tô vivendo esse ano, pra mim, acho que é o ano mais feliz da minha vida. Assim, olhando dias sucessivos, eu tenho vários dias felizes. Tá sendo muito legal. E eu não esperava que seria assim, eu tava... Não, enfim, né? Aquela noia, né? E felicidade é isso, né? A gente tem que estar preparado para ela, para receber ela quando ela vem, né? Porque senão a gente tá sempre só trabalhando e caçando até o dia que a gente não consegue mais, né? É muito doido, né? E aí, como tu falou, né? É abrir a porta pra isso chegar, porque as pessoas falam pra mim, mas eu tô esperando um sinal pra fazer algo. E aí eu falo, tá, tu tá esperando aquela maçã cair. A macieira inteira já despencou e a pessoa tá ali assim, olhando pra aquela maçã que não caiu. E é isso, é sobre tu abrir a porta para as coisas acontecerem, né? Então, tudo isso tá dentro, acho que, pra mim, do autoconhecimento. Lê de novo a pergunta. Eu quero saber o que hoje tu faz ou tu deixa de fazer em prol da tua saúde mental e emocional. Deixo de fazer várias coisas. Que eu acho que é uma das coisas que é... O que eu deixo de fazer, eu falho comigo todos os dias. E o que eu comecei a fazer é me perdoar e tentar de novo. Porque acho que quando a gente entende que a gente erra, todo mundo erra, faz parte. Eu li um post hoje de manhã que falava que aprender a fazer gestão do tempo começa por a gente fazer a gestão da culpa. Fantástico. E então, quando eu aprendi a terminar o dia, olhar para tudo que eu não consegui fazer, e não carregar culpa nenhuma e falar assim, beleza, simbora amanhã a gente dá jeito. Não consegui, vamos tentar de novo. Levanta e tenta de novo. Isso, sair desse vitimismo e sempre, eu falo, quando a gente tenta passar uma semana sem reclamar e quando a gente vai abrir a boca para reclamar, a gente mudar, essa é uma atividade bem simples, bem prática, que é quando eu abrir a boca para reclamar de algo ou de alguém, e ao invés de reclamar, pensa numa alternativa. Se for abrir a boca para contaminar negativamente o ambiente, muda e dá uma opinião, dá uma sugestão para fazer diferente. Se a pessoa que está perto não quiser acolher, é outra coisa, aí é sobre o outro. Aí é o problema dela. Aí o que ela vai fazer com isso é sobre o outro. Mas eu não gosto e não quero ser uma companhia ruim para ninguém. Como eu não quero ter companhias ruins ao meu lado. Então, acho que o primeiro movimento é como é que eu me torno uma companhia melhor, que é parar de reclamar e pensar em alternativas. Né, de resolução, de fazer um dia melhor, de se não deu, como é que vamos fazer dar. Um monte de coisas, a gente tenta e não dá, e eu continuo tentando até que uma hora dá. Então, o que eu fiz pra mim o que eu não faço todo dia eu deixo alguma coisa passar. Alguma coisa não dá certo no dia. E eu acho que terminar o dia entendendo, beleza, eu não consegui. Tentar de novo. Amanhã tem mais. Torna o dia um pouco mais se leve. todo dia tudo dá certo, a gente tá usando pouco, né? Então, ou a gente assim, só executou, né? Isso, É isso que eu tô Se a falando. gente só Ou usa sai pouco, fazer. tu tá só num... Isso faz parte da vida. Ai, gente, então é isso. A gente tá encerrando aqui. Eu acho que nesse episódio, pra mim, pelo menos, ficou muito claro que essa questão da liderança consciente, ela não é sobre ser perfeito ou sobre acertar o tempo todo, é sobre presença. É sobre a gente estar na presença e percebendo tudo que vem ao redor. Então, pra quem tá ouvindo e quer começar a ter esse olhar, esse desenvolvimento, né, com a equipe, com a família, não importa onde tá doendo de fora,
Me chamem por aqui que eu posso fazer parte da resolução dessas questões. E também eu queria contar para vocês uma novidade que vai estar aqui no QR Code em algum lugar dessa tela. Que a gente vai ter uma masterclass sobre Enneagrama agora em julho. Vai ser gratuita, online. Então, preencha aqui os dados. É bem rapidinho, bem pouquinha coisa, para que a gente possa entrar em contato, passar todas as informações dessa aula, que vai ser assim, uma introdução ao Enneagrama para todo mundo entender exatamente o que essa ferramenta se trata, do que ela fala e como que eu posso fazer parte desse mapeamento aí e resolução de problemas. O 6 é o melhor. Aham, guarda essa informação, gente. Lá vocês vão saber. Então, Elisa, Rodrigo, muito obrigada por ter vindo, por ter aberto o coração, ter colocado aqui na mesa, né, o que vocês vivem na pele, no dia a dia, porque isso também faz parte do meu trabalho, essa desconstrução de que tudo é perfeito, que a empresa familiar é perfeita, que trabalhar em família é perfeito, que ter uma empresa é uma maravilha, porque sim, é, em muitos momentos, mas às vezes a gente tem uns momentos não tão bons. Então, fico muito grata por ter... Eu ouvi um desafio quando eu falei que eu ia te convidar, que falaram assim, ó... Ah, o Rodrigo não é muito de gravar, se tu conseguir trazer ele, eu vou te dar um prêmio. Eu falei, agora eu vou levar ele de qualquer jeito. E foi bem mais fácil. E foi E muito pra mim legal. Foi o exato contrário. Quando eu recebi o convite, eu pensei assim, cara, que massa, que oportunidade legal. Na hora. Foi... E querendo ou não... pensam tudo errado, gente. Não, é duro, cara, mas é isso aí. Super Empreender legal, faz cara. parte, É. entendeu? É isso aí. Mas já vou aproveitar para de novo agradecer, tá? De coração. Assim que eu vi o convite, na hora, eu mal olhei a data e pensei assim, cara, vai ter que dar. Então... Eu guardei o teu áudio, que ele parou o áudio e falou assim, eu vou parar aqui o áudio no meio pra já dizer, já aceitei, agora eu vou terminar de ouvir o resto. Foi bem isso. E é gostoso Viu? isso, a gente ter essa troca de entender de verdade o que a gente passa, né? Que eu acho que só assim que a gente pode ajudar outras pessoas a ir para um caminho melhor. Então, obrigada por ter vindo. Eu que E a agradeço. gente fica por aqui e O 6 é o nos melhor. vemos em breve. Aí o 6 é melhor. Guarda essa informação depois pra aula, gente.